E aí, figura? Depois de muitos anos tentando achar alguma coisa custo-benefício pro músico que não pode gastar muito no Brasil para começar a gravar com qualidade, eu acho que eu encontrei. Essa é uma interface de áudio da empresa Sonicake. A empresa que faz pedaleiras e pedais de guitarra fez essa interface muito interessante que tem um DSP específico para guitarrista e também para quem vai gravar voz e outros instrumentos. O que é um DSP? Digital Signal Processing. Isso quer dizer que ela tem um processador aqui dentro e um software independente do seu computador para processar o som da sua guitarra ou da sua voz. E por que isso é interessante? Porque quando você tem um DSP, a coisa mais importante é que você tenha uma latência baixa. Quando você está com muitos canais no seu computador, por mais que você tenha esses plugins para processar o seu canal de guitarra, com um plugin de guitarra ou o seu reverb da sua voz, tudo vai depender de quanta pressão tem no seu processador, quantos canais você já tem e também da potência do seu computador. Quando você tem um DSP interno, você pode usar eles pelo menos para monitorar e depois você pode aplicar outros efeitos. O que eu quero dizer com monitorar? Durante a gravação, eu quero escutar um som de amplificador de guitarra, de overdrive, eu quero escutar um som de reverb e quero escutar em tempo real. E esse cara aqui promete um DSP, uma interface de áudio, coisas que você só vai encontrar em interfaces de 4, 5 mil reais. Essa aqui é uma interface de 600 reais. Será que ela vai entregar a qualidade que você precisa para gravar e ter um som limpo? Será que ela tem uns press decentes? Será que a qualidade do DSP é boa o suficiente para você gravar? É o que a gente vai ver. Esse é o review independente, a Sonicake não me enviou nada. Como sempre, eu faço o review dizendo o que eu acho, independente se eles me mandarem ou não. Mas essa é uma interface que vai te trazer, em termos de recursos, um pré-amplificador combo de microfone ou linha, um pré-amplificador de instrumento ou linha, ou seja, ela tem 2 canais de entrada. Ela vai ter uma saída de fone, também alguns outros recursos que eu já vou mencionar, mas aqui atrás, como você pode ver, ela tem uma saída USB e ela também tem uma saída específica OTG para você ligar diretamente no seu celular. Se você quer fazer live streams ou se você quer gravar direto no seu celular com tudo processando de uma forma bem direta ao ponto, essa interface vai te entregar, tá? Ela tem um par de saídas balanceadas, como você pode ver aqui. Para esse preço, isso tudo de recurso é bastante coisa. Além dela ter uma coisa que eu sempre falo, que é a mais importante numa interface de áudio hoje em dia, quando você fala de interfaces baratas, ela tem um driver nativo para Windows. Sim, ela tem um driver ASIO nativo para Windows. E isso me chamou muita atenção. Agora, vamos falar dos recursos, que a gente falou dos I/Os, né, das entradas e saídas. Os recursos, eles começam a aparecer de forma mais clara, porque, vou te dizer, para você usar bem essa interface, apesar dela ser barata e ter alguns recursos legais, você tem que saber o que você está fazendo. E é por isso que eu altamente recomendo você fazer o meu curso de produção musical, para você executar tudo que você for fazer com confiança, porque se você não souber, você vai ficar batendo cabeça. Mas, jabá à parte, vamos conectar ela USB, não é OTG, tá? Porque o OTG seria se você estivesse ligando ela no celular. Quando eu conecto, veja que o software Sonimix já identificou que eu conectei ela. Bom, tudo que você faz aqui na interface pode ser feito também aqui no Sonic Mix, que é o software que vai controlar a monitoração e o DSP dessa interface. Ela é uma interface normal, como qualquer outra, quando você conectar no seu computador. Se você estiver usando um Mac, você não precisa instalar driver nenhum, mas se você estiver usando PC, você tem que instalar o driver ASIO, que está disponível no site deles. Veja que ela já apareceu aqui no meu Studio One como uma interface de áudio de entrada e de saída. Eu estou usando aqui com 32 samples, com 16 samples pode ficar um pouco perigoso aí de ter cliques e pops, porque eu estou fazendo outras coisas nesse computador, além de só mostrar para vocês, eu estou gravando a tela e outras coisas, mas veja que eu tenho uma latência de entrada e de saída média de menos de 7 milissegundos, que é uma ótima latência para 32 samples, tudo bem? Lembrando que ela só grava em 48K e 24 bits, mas para hoje em dia, para a qualidade que a gente precisa para as gravações, é beleza, tudo bem? Olha só, então se eu quisesse, por exemplo, monitorar o que eu estou gravando, eu posso clicar aqui. Logo, se eu tiver conectado um microfone ou uma guitarra, eu não vou precisar criar um canal aqui no meu Mac e dar um hack nele. Então, né, é muito mais fácil de você garantir que você vai conseguir escutar tudo em tempo real sem depender do processamento do seu computador. Uma coisa muito legal. Então, para mostrar como isso funciona, eu vou plugar minha guitarra aqui no canal 2, que é o que espera o nível de instrumento. A partir do momento que eu plugar, eu já posso começar a tocar e ver se está entrando o sinal. Veja que está entrando bem baixinho, tá? Então, eu tenho que aumentar o meu pré-amplificador aqui. Vou plugar aqui na saída de fones para você escutar a mesma coisa que eu. Então, agora, se eu começar a tocar aqui, ó, veja que já está entrando o sinal ali, mas eu não estou escutando porque está muito baixinho o nível de entrada. Aqui eu não estou usando DSP nenhum. O que eu estou fazendo?
eu tô usando o som direto de linha, não tô processando. A única coisa que eu tô fazendo com o Sony Mix é ligando a monitoração para que eu me escute em tempo real, sem precisar conectar num canal de Studio One e me monitorar via software. Eu tô me monitorando via o software interno, né, um roteamento interno aqui da interface, que teoricamente não me entrega latência nenhuma. Então se eu viesse, por exemplo, aqui no meu Mac e quisesse conectar o canal 2, eu posso clicar aqui, eu vou tirar aqui que eu tenho já um plugin, e posso monitorar também, ó. É a mesma coisa, só que aqui eu tô dependendo do processador do meu computador, tá? E aqui, se eu quisesse, eu posso usar um plugin como o Tonex ou qualquer outro plugin de guitarra que você quiser, beleza? Então, eu vou tirar a monitoração de software do meu Mac, vou ligar a monitoração do Sonic Cube e já posso usar, por exemplo, se eu quiser, os efeitos ou simulações de ampli. Daí eu tenho que clicar aqui em FX e eu tenho que vir aqui e falar aqui, ó, isso aqui é um instrumento. Agora, eu tô escutando a simulação de ampli desse cara aqui, ó. Se eu põe mais gain. A coisa que eu percebi é que eles devem ter um processador de DSP bem antigo e bem simples. Obviamente, pelo preço, você tem que ter uma coisa bem simples, que até a modificação que você faz, ela demora um tempo para acontecer aqui no Sonic Mix. Mas pelo menos ela tá aí. Então, eu também não tenho muitas opções. Eu tenho Clean e Overdrive. Não é ruim, tá? Mas falta alguma coisa. Falta pelo menos um reverb. O que esse cara já tem. Então eu posso vir aqui e clicar aqui na interface, tá vendo aqui, ó? Reverb. Eu liguei o reverb. Então eu tô mandando um montão de reverb, por isso tá estranho. Vou mandar só um pouquinho. Eu vou trocar para um reverb do tipo Hall. Veja que é decente, é tocável, não é melhor simulação de ampli da sua vida, mas é tocável. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que eu usei esse cara, tá? Então eu vou desligar a monitoração e o efeito, tá? E vou escutar aqui o que eu já gravei. Aqui eu tenho algumas versões para você entender a diferença e sacar a diferença do som dessa interface para uma interface profissional, que nem a minha PreSonus Quantum HD2 que eu usei para comparar, tá? A primeira coisa é aqui, ó. Aqui foi a gravação direto em linha, monitorando esse ampli aqui, só que eu não gravei esse som. Eu poderia gravar, clicando aqui eu gravaria esse som, tá? Eu só estava monitorando para quê? Para que eu pudesse depois usar um plugin e usar o som que eu quiser, trocar de ampli. Essa é a ideia. Quando você está usando uma guitarrinha, você quer poder usar plugins externos e ter quaisquer sons que você quiser. Por exemplo, aqui, ó, eu vou mostrar primeiro para você sem nada, esse é o som em linha. Se eu ligar o plugin, eu podia trocar de ampli. Então essa é a mágica de você gravar em linha, certo? Só que se o seu computador não tá aguentando, ou se o seu computador tá com muitas pistas, ou ele é muito antigo, você não consegue tocar em tempo real, porque vai dar atraso e vai começar a pipocar o som, porque o computador não tá aguentando. Então você usa a monitoração. Eu fiz uma gambiarra aqui para gravar o som monitorado. Então, o som monitorado é isso aqui, ó. Esse aqui é o som do DSP, tá? Do Sony Mix. Para eu poder, né, na verdade, tá gravando isso, mas eu estava escutando isso. Então no contexto tava legal, vou mostrar para vocês no contexto. Vou mutar aqui a guitarra em linha e você vai ver como é que foi quando eu gravei. Então, vê que tá bem decente, tá? É usável, não é maravilhoso, mas para você gravar com monitoração direta tá ótimo, tá? Agora, não vai ter delay, não vai ter gate, vai ter um monte de coisa que você não vai ter, né? Se você quiser aquele conforto total, você tá pagando R$600. Saiba que, né, não vai ter tudo pelo preço, não existe o bom, bonito e barato, né? Mas, ó, veja aqui, ó, é bem barulhento, né, ó, a simulação. Comparado com aqui, que eu já tenho gate, né? Você vai ver aqui que é bem diferente. O reverb
é muito mais legal, poderia ter delay, enfim. Agora, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o Tonex aqui e vou desligar o Tonex aqui. Eu gravei de novo com a minha Quantum HD2, tá? Vou comparar pra vocês o timbre. Você vai ver que o Sonic Cube é um pouco mais fechado, né? A Quantum tem mais dinâmica e tem mais grave, médio agudo. Esse é o som sem plugin, em linha, tá? Esse aqui é o Sonic Cube. Mais fechado, né? Acho que é assim, ó. Só que a HD2 custa provavelmente 10 vezes mais. Então assim, para quem tá começando, não pode investir, dá para começar. Vamos ver se esse timbre mais aberto faz muita diferença quando você tá processando, tá? Então aqui eu tô usando a mesma simulação de plugin, tá? Que eu estou usando aqui. Vou ligar os dois e a gente vai escutar um e o outro. Sonic Cube. Quantum. Vamos ver no contexto? Por um acaso, né? Ficou até um pouco agudo demais nesse contexto. Então, obviamente, eu timbrei para o som do Sonic Cube. Então, você sempre consegue compensar com o equalizador. Então, eu teria que, né, na Quantum, dar uma compensada aqui. Certo? Essa foi a comparação entre o som de linha. E esse vídeo foi patrocinado por Lender Studio. O Lender Studio traz as melhores ferramentas de produção musical para você que quer tudo em um único pacote. A gente tem 3 pacotes, o Essencial, o Standard e o Pro. Todos eles você vai ter masterização em MP3 ilimitada, só que já no pacote Standard você vai ter masters em Wave e no Pro você vai ter masters em Wave e HD Wave ilimitados, tá? No Standard são só 36 créditos. Você vai ter o Lender Master Plugin a partir do Standard e no Pro você vai ter o Lender Master Plugin Pro, que é o plugin que eu uso para masterizar as minhas músicas. Em todos os planos você vai ter distribuição digital ilimitada e você também vai ter créditos de samples e loops em todos os planos. Você também vai levar pacotes de plugins da Lender e pacotes de plugins de terceiros, tá? Tudo isso vai aumentando conforme você vai pegando um plano maior. Agora todos os planos têm um trial, ou seja, você pode testar antes de se comprometer e se você fizer um cadastro usando o meu link, depois que você fizer o cadastro, vai aparecer um desconto extra para você, mas lembre que você tem que primeiro fazer o cadastro com o meu link, fazer o login e aí vai aparecer o desconto extra para você, beleza? Mais uma vez, obrigado por patrocinar um vídeo do canal, que é o pacote mais completo para o produtor musical, Lender Studio. Agora, eu gravei aqui também com o Sonic Cube, tá? E tô usando o ampli mais high gain. Por que isso é relevante? Porque quando você tem um ampli high gain, você vai puxar muito mais o ruído de fundo, e é óbvio que essa interface tem muito mais ruído de fundo e muito mais ruído de pré do que a minha HD2. Mas será que no contexto vai funcionar? É o que a gente vai ver agora. Então, o solo foi feito de novo com a Sonic Cube direto em linha, só que dessa vez, em vez de monitorar através do software aqui, Sonic Cube Mix, tá? Eu não tava monitorando com esse cara não, eu tava monitorando diretamente em linha com o Studio One. Então eu tava nesse cenário aqui onde eu monitoro diretamente pelo software, porque o meu computador aguenta e eu tenho um plugin legal. Então, se você pode, o ideal é sempre você fazer dessa forma, tá? Vamos ver como é que ficou o high gain com essa guitarra mais vintage que é single coil e vai ter mais ruído ainda, tá? Então, dá pra ver que às vezes o gate quer abrir aqui, né? Que ele fica brigando com o nível de ruído, porque o nível de ruído realmente é muito mais alto. Obviamente, se eu tivesse gravado com HD2, a gente teria menos ruído, tá? Agora, pelo preço, cara, se é o que você pode comprar, hoje em dia eu acho que é uma das interfaces mais custo-benefício. Por R$600 não tem pra ninguém o que ela te entrega, e tem o driver ASIO, o grave 24 bits, que é o mínimo que você precisa para gravar com qualidade. Hoje em dia, com certeza, é uma das interfaces mais custo-benefício. Algumas outras coisas que a gente ainda não falou, só pra gente finalizar, é que, além de tudo isso, você pode conectar no OTG e fazer um stream, uma live no seu celular
e se você usar o botão On Air, você vai pegar tudo que você está escutando e jogar no output digital, o que é interessante para quem quer gravar tudo que está escutando, incluindo o playback que você possa ter aí do seu celular ou do seu... qualquer coisa que você estiver tocando. De repente você está tocando uma backing track, você vai ter o canal aqui da backing track para você poder mandar para o seu live stream, tá? Ela também tem um loopback, ou seja, você pode pegar o output e transformar no input digital, que é muito interessante numa interface nesse preço, cara, ainda mais com o painel de controle, com tudo isso que você tem aqui, tá? O canal 1, você tem compressor, equalizador e filtro, tá? Que você pode simplesmente monitorar ou processar da mesma forma que o canal 2, você também pode processar ou monitorar. Só que, cara, é bem meia boca, né? Não vou nem perder meu tempo aqui mostrando pra você, porque eu digo que é quase que não usável pelo nível de ruído que ele traz, tá? Porque é um processador bem simples, eu não usaria, a não ser que fosse realmente necessário. O filtro tudo bem, você pode usar, que é só pra você cortar ali os graves, e talvez o compressor, mas não é o ideal, tá? O microfone soa ok, o prédio de microfone com microfone condensador soa decente o suficiente para você fazer suas gravações de voz e violão, mas também não é o melhor amplificador do mundo, tá? Não espere um nível de uma Quantum HD2 ou de uma SSL2+, mas espere um nível aceitável para que você possa gravar boa música. Boa música vai soar bem aqui, se você souber o que você está fazendo, fizer a estrutura de ganho direitinho, souber usar esse equipamento, você vai conseguir tirar muito som, por isso que eu atualmente recomendo você fazer o meu curso, beleza? Quer comprar essa interface? Eu vou deixar 3 links diferentes aqui para você procurar o mais barato. Se você usar o meu link, ajuda demais, porque eu ganho uma pequena comissão que não sai do seu bolso e eu posso continuar fazendo esses vídeos, beleza? Se você curtiu, tá grato pelo meu conteúdo, clica aqui para se inscrever, dá um like nesse vídeo ou compra um dos meus cursos, porque me ajuda demais, beleza? É isso aí, espero que você tenha curtido. Vai comprar essa interface? O que você achou? É isso aí, um grande abraço, como sempre, e vejo no próximo vídeo.